Pessoal, tô escutando a voz do Regis, vou lá conversar com ele. E parece que ele tá com alguém. Vamos ver. Então, e fez Opa, sentido pra você? caramba. Fez muito sentido. Muitas coisas foram esclarecidas. Será que eu cheguei no tempo ruim? Físico, eu vi que na realidade é tudo mental. Então, Mari, então até a semana que vem a gente conversa e aí a gente volta a se falar, beleza? Até, obrigada. Regis. Ih, te atrapalhei, Regis, aí? Não, Felipe, chegou na hora. Tava encerrando aqui uma sessão de terapia online. Cara, fiquei com medo. Ouvi tua voz e falei pro pessoal aqui da Lua Crescente, falei assim, ó, pessoal que acompanha o Paulo das Ervas, vamos lá falar agora com o Regis, que ele tá devendo mais um vídeo pra gente. Aí eu vi a tua voz e vim aqui, mas me fala, o que você tá fazendo aí agora? Então, Felipe, o caso é o seguinte, né? A maioria das pessoas me conhece por ser quiropraxista. E na realidade, eu sou terapeuta. A terapia, ela faz parte da minha vida já há quase 15 anos. E eu tenho uma técnica que é a terapia da correlação. Certo. E ela é um pouco diferente das terapias convencionais. Por quê? Porque a terapia da correlação, diferente do que a maioria das pessoas busca ou entende como terapia, que é aquela situação que demora muito e que acaba fazendo você conviver com o problema ao invés de resolver. A terapia da correlação, ela resolve. Por quê? Porque a ideia, assim como a minha cliente estava falando agora comigo, ela faz sentido. Então a maioria das pessoas busca algo hoje em dia rápido, prático, objetivo, e não alguma coisa que demora tanto tempo, às vezes meses, para você resolver um problema, e às vezes não resolve. Às vezes você fica numa situação onde você tem que conviver com o problema, aprender a viver com o problema ao invés de resolver o problema. E na terapia da correlação, não. A ideia é fazer com que a pessoa resolva o problema. E eu ainda ensino a pessoa a resolver o problema. Então, Regis, eu achei interessante que você está atendendo, enquanto você está aqui, então você está atendendo a pessoa que está em outro estado, em outro país. Exatamente. Falando português, eu consigo atender sem problema nenhum. Eu tenho 4 clientes nos Estados Unidos, tenho 2 clientes na Alemanha, são brasileiros que estão lá passando por dificuldades, situações, e a gente consegue atender sem problema nenhum. O pagamento é via Pix mesmo, hoje em dia não tem problema algum, a gente atende. Até porque muitas vezes eles vão para lá com a dificuldade ainda da língua, e qual que é o terapeuta que vai conseguir segurar essa pessoa? Exatamente, e você sabe o que acontece? Primeiro, a confiança na terapia. A gente precisa estabelecer a confiança. E aí lá ele não conhece ninguém, lá são problemas que às vezes a pessoa acha que saindo do país, por exemplo, ela vai cancelar todos os problemas e vai começar uma vida nova. E não, ela vai levar os daqui e ainda vai às vezes ter outros lá. Obviamente não é uma via de regra, muita gente é feliz fora do país. Mas o que eu quero dizer é, não tem distância. Aonde você estiver, em São Paulo, fora de São Paulo, a terapia online é muito mais fácil. E inclusive, como a maioria das pessoas me conhece como quiropraxista, tem muita gente que me liga com dor, às vezes. E aí eu consigo ajudar a pessoa, ensinar ela a se tratar, ensinar exercícios e movimentos, mas acima de tudo, como a terapia fala sobre o motivo emocional, a gente consegue mostrar para a pessoa, para você que está assistindo, a gente consegue mostrar para você por que essa dor está aí. E qual é o lado emocional dela e o que você está fazendo na sua vida que está trazendo essa dor para você. Então, não só pela dor, problema com filho, problema de relacionamento, dificuldade na relação, dificuldade com a família, no trabalho, problema de assédio, pessoas que tiveram, infelizmente, situações de abuso na infância e hoje sofrem com isso. Por quê? Porque a terapia da correlação, ela não é para falar de um detalhe, de um problema só. Não é específico, mas ela serve para lidar com toda a dificuldade emocional que a pessoa tiver, seja em qualquer área que for. E por ser muito mais rápido, porque eu vou entender o que você está passando, vou mostrar para você o que está acontecendo e por quê, e vou te ensinar como resolver. Porque a maioria dos terapeutas, Felipe, não pega a pessoa pela mão e fala. Você vai ganhando a sessão e vai tentando mostrar para a pessoa que ela tem que conviver com aquilo ou que ela tem que viver bem com aquilo. Não. A ideia é ensinar a pessoa. Então tem gente que quer terminar um relacionamento, tem gente que quer começar um relacionamento, tem vergonha.
tem gente que tem problema com o pai, com a mãe, pessoas que sofreram abuso e não sabem como lidar hoje com um novo relacionamento, pessoas que têm problema para ganhar dinheiro e vivem perdendo, pessoas... Eu já tive cliente, Felipe, falou assim, cara, o meu filho está se machucando muito, sabe? Toda hora ele bate em alguma coisa, toda hora... Aí a gente vai falar de foco, né? O pessoal fala, nossa, eu não tenho foco, eu não consigo me concentrar em alguma coisa. E aí eu ensino a pessoa como se concentrar. Eu explico para a pessoa por que ela está passando aquilo, em qualquer área que for, nesse caso do foco. Poxa, toda hora eu esqueço alguma coisa, toda hora eu tropeço, toda hora eu me machuco, por que isso está acontecendo comigo? E aí tudo isso tem um motivo, tem um foco, eu vou mostrar para a pessoa, e o detalhe, tem que fazer sentido, Felipe. Se a pessoa não vê sentido na coisa, não funciona. Então, para você que está assistindo o vídeo, sabe aquela situação na sua vida que você não está conseguindo resolver? Seja com você mesmo, autoestima, seja com outra pessoa, seja, de novo, no relacionamento, no trabalho, com a família, com o cachorro, com o pet. As pessoas falam assim, nossa, meu cachorro faz xixi em tudo. Aí a gente fala assim, nossa, o que tem a ver, né, com terapia? Porque você, como dono do pet, por exemplo, você influencia ele automaticamente. Uma alergia no seu filho, e uma alergia no seu pet, tem a ver com o ambiente. Então, óbvio que não tem quem lida com o ambiente, o adulto, quem coordena o ambiente, o adulto. Então a gente vai tratar esse adulto, vai tratar esse emocional do adulto para ele mudar o ambiente. Então, essa é a ideia da terapia da correlação. Ela é mais rápida. Agora eu queria que você falasse também um negócio que eu achei engraçado, que a gente estava conversando, que parece que as pessoas perderam aquele sentido de ter a conversa. E muitas vezes teve uma pessoa que você comentou comigo, uma cliente, que ela falou assim, ó, eu tô ligando porque eu preciso conversar. Sim. Porque as pessoas perderam o sentido de escuta, e você tem uma escuta ativa. Sim. E você está sempre se comunicando de uma forma que você escuta a pessoa, e às vezes ela nem está pedindo ali um conselho, uma dica, nada disso. Ela quer ser escutada, depois ela pergunta, né, qual que seria a tua posição nisso? E aí ela pega mais um ponto de vista, ou seja, ela pensa que ela não precisa e no final das contas, depois que ela conversa com você, ela sabe que ela precisou, né? Muita gente, Felipe, perdeu o diálogo, seja em casa, seja no trabalho, seja com filhos, e às vezes a pessoa precisa só desabafar, a pessoa precisa só dizer para alguém o que ela realmente sente. Tem medo de dizer para o pai, tem medo de dizer para a mãe, tem medo de dizer para o marido, para a esposa. Tem medo de dizer, de falar. E aí... Tá precisando falar. Tá precisando falar e a pessoa não tem a confiança. Por quê? Pensa o seguinte, se eu falo para alguém, a pessoa me julga. E se eu falo para alguém, a pessoa me critica ou ri da minha situação. Muita gente tem vergonha. Felipe, esses dias, eu fiquei sabendo de um familiar de um amigo meu que simplesmente estava trancado no quarto, largou tudo e fugiu. E ninguém sabe para onde ele foi. Por quê? Porque ninguém conseguia dialogar com ele e ele não tinha confiança em dialogar com ninguém da casa. E às vezes o excesso de amor faz com que você, pai, você, mãe, coloque teu filho numa situação onde ele acha que ele tem que ser perfeito. Sabe você que acha, não, eu sou perfeccionista demais, isso é um problema. Nossa, tudo para mim tem que ser perfeito. Isso é um problema maior. Porque você acha que você está sempre errado, porque você nunca consegue chegar na perfeição, naquilo que você idealiza ou imagina. E aí isso vai causando uma depressão e a pessoa não abre, não se fala. E uma coisa que eu achei legal também, assim como o Paulo das Ervas faz as sessões online também, que é o pessoal de outro estado, o pessoal de outro país, sim, às vezes do mesmo estado, mas está tão longe, está em outra cidade, sim, que compensa muito mais a pessoa fazer um online. E você está fazendo isso aí também. E aí é por vídeo. Sim, sim. E aí se a pessoa tiver muita vergonha, ela pode só escutar a tua voz, você só escutar dela também? Pode. Eu tenho clientes que têm vergonha de aparecer na câmera, falar, eu não sei. A gente faz pelo telefone. E aí se ela quiser, ela fala assim, eu quero te ver, mas eu não quero que você me veja. Dá para fazer também. Felipe, o mais importante é o seguinte, a pessoa precisa querer mudar. A forma, ela escolhe. Porque não existe uma obrigação. Existe sim uma vontade de ajudar a pessoa e a vontade dela de ser ajudada. Porque sem a vontade que a pessoa tenha, se a pessoa não der um voto de confiança,
Por isso que tem uma coisa que eu também faço, Felipe. Por exemplo, se a pessoa quer fazer uma sessão, eu sempre falo o seguinte, você entra em contato comigo. Por quê? Porque se eu entrar em contato, muitas vezes a pessoa se sente oprimida. Então eu deixo o meu contato e deixo no seu tempo você entrar em contato comigo. Quando você estiver pronto, você vai entrar em contato comigo e a gente marca a sessão. Quando, às vezes, eu tenho caso assim, a mãe liga para mim que quer fazer uma sessão para o filho, quer que o filho faça. Eu sempre pergunto, mas ele quer? Não, ele quer, ele tem que querer. Não. Então pede para ele mandar um WhatsApp para mim. Porque como eu não atendo criança online até os 15 anos, eu atendo a mãe e o pai. Porque às vezes a mãe está assim, mas o meu filho tem muita alergia, meu filho tem muito problema de garganta, meu filho tem muito problema de respiração. Você atende criança? Não. Diretamente não, mas eu atendo a mãe e o pai. Então às vezes a mãe, porque até os 7 anos e meio, a criança está na energia da mãe. Ou do feminino que está criando. Porque às vezes a mãe faleceu, às vezes a mãe foi embora e está sendo criada só pelo pai. Então tem tantas situações e a gente vai tratar, sim, aquela criança, mas através de quem cuida dela. Porque legal. Essa hierarquia faz sentido. Então, já que eu estou cuidando dessa criança, ela está aprendendo comigo. Se eu ensino A, ela aprende A. Se eu ensino B, ela aprende B. Agora, se eu estou ensinando A e ela está aprendendo B, tem alguma coisa errada na forma de eu ensinar. Então, eu ensino essa pessoa a mudar com o filho. Porque ninguém, afinal de contas, fez uma faculdade para ser mãe, uma faculdade para ser pai, não tem um certificado. É tudo tentativa e erro. Então você ensina ela a ensinar o filho. Exatamente. Então, e aí você passa métodos, pelo que eu entendi, passo a passo, Sim. Então a pessoa vai sair com a lição de casa. Exato, principalmente porque é o seguinte, quando você entende o que está acontecendo, você muda na hora. E por ser óbvio, por ser prático, a ideia é, eu vou te ensinar aquilo que você precisa, como eu falei, em qualquer uma dessas situações que nós falamos aqui no vídeo, eu vou ensinar você uma forma, uma metodologia para você praticar em casa. Lógico que você vai praticar do seu jeito, afinal de contas é a tua vida, mas usando a base que eu te mostro. E não tem problema nenhum mostrar. Muitos dos terapeutas mais tradicionais, não, mas você não pode induzir a pessoa, você não pode conduzir a pessoa. Gente, se a pessoa está 1 ano, 2, 3, às vezes, tentando mudar a vida e não consegue, por que não ela fazer um curso? Porque eu falo que terapia é aula, não bate-papo. A ideia é você aprender alguma coisa. Então, se você fala assim, mas eu não sei se eu preciso fazer terapia. Você tem alguma dificuldade emocional? Faça. Faça uma aula, faça um curso. Mas ela pode saber se de repente é para ela ou não, já te mandando mensagem? Lógico. Que ali pelo menos você fala, não, é para você. Não, não é. Sim. Pode Por ser. exemplo, uma moça me mandou mensagem e falou assim, Rez, eu queria que você tratasse uma amiga minha, porque você me tratou, eu gostei muito. Essa amiga ligou e eu disse que eu percebi ali que o problema dela era fisiológico e não emocional, só emocional. Mas o maior problema ali era fisiológico. E aí o que eu falei para ela? Eu indiquei um amigo meu que trata desse lado fisiológico, ela foi lá, começou a melhorar e aí ela veio fazer terapia. Porque às vezes a gente tem que entender o seguinte, Felipe, não é porque a gente faz uma coisa que a gente vai resolver tudo e todo mundo com aquilo. Certo. Então você que está me ouvindo, cara, será que meu caso, será que isso que eu estou vivendo, nossa, mas ele vai dizer que isso é bobeira, não, tudo é importante. Se é importante para você, é importante para mim. Então, se para você é complicado, se para você dá medo, se para você é ruim, com certeza é tema de terapia. E a gente vai aprender. Porque terapia não é só para falar do passado. Primeiro, porque na terapia da correlação, a gente não fala do passado. A gente resolve o que está acontecendo hoje. Veio do passado? Veio, porque afinal de contas, você veio de algum lugar. Você veio do ontem, do anteontem, para chegar no hoje. Mas é de hoje para frente. A gente vai falar... Eu vou ensinar você a mudar o hoje do que está te incomodando. Eu acho que eu peguei um andamento de uma conversa, o Regis, da sua cliente falando o seguinte, que ela achou que ia demorar muito mais. Isso acontece, então? Quer dizer que às vezes a pessoa só com uma sessão já está ok? Assim, eu já tive muito cliente que bastou uma sessão resolver o problema. Por quê? As pessoas ainda têm a ideia de que na terapia você obrigatoriamente vai ficar meses fazendo terapia. Não. Porque a ideia não é resolver o problema.
Se você resolve o problema na primeira sessão, você não precisa da segunda. Porque resolveu o problema. Tanto Eu vejo que quem trabalha assim também é o Paulo das Ervas, né? Então, é por isso que a gente trabalha junto. Eu trabalho aqui na Lua Crescente, fisicamente com a quiropraxia. E a gente combina muito porque a gente pensa muito parecido. O Paulo tem a metodologia dele que ele tem de experiência uma vida. Né? O Paulo tem 60, eu tenho 41. Mas o caso é, no final a gente combina muito. A gente não fala a mesma coisa, mas fala do mesmo jeito, para o mesmo lugar. Que a ideia qual que é? Cara, é melhorar você o mais rápido possível. A gente brinca, né? Que a gente não quer manter um cliente, a gente quer ganhar novos clientes todo dia. Por quê? Porque às vezes você chega aqui e fala assim, cara, nossa, bastou uma sessão e resolveu. Você não precisa vir na segunda, você não precisa de 10 sessões para ser feliz, você não precisa de 10 sessões para ficar bom. Às vezes em uma sessão você resolve. E aí, sempre que achar que precisa, não, sem dúvida. A ideia é manutenção do bem-estar. Isso é um sonho de todo bom terapeuta. É fazer você se manter bem e não te manter no problema. Porque quando você lida só pelo dinheiro, por exemplo, a ideia é manter você no problema para você continuar pagando a sessão. A nossa ideia é bem parecida, eu e o Paulo. A gente pensa muito assim, a gente quer que a pessoa fique bem para ela poder indicar para os outros para ficar bem também. E a ideia é você resolver o seu problema. Ah, mas eu vivo isso há 10 anos. Você acha que em uma sessão vai resolver? Às vezes sim. Porque às vezes falta um detalhe para você resolver, que muda todo o jogo. Às vezes em 2, às vezes em 3, mas com certeza. Eu não tenho... De verdade, Felipe, eu trabalho com isso há quase 15 anos. Os meus clientes que mais demoraram comigo fizeram 5 sessões. Caramba. Os meus clientes que mais demoraram comigo fizeram 5 sessões. Isso porque, assim, tinham muito medo de tomar a decisão. Então o problema não é ele saber ou não. O problema é que ele tem medo de tomar a decisão para mudar a vida dele. Pergunta, ô Regis. E para quem tem medo de tomar decisão, pode também? Pode. Porque assim, eu tenho muita gente indecisa. Sim. E esse foi um dos temas que é engraçado você estar falando agora. Eu gravei esses dias aí também com o Paulo das Ervas sobre esse tema. Que as pessoas têm medo de tomar decisão. Exato. Ela pode também? Pode. O grande detalhe é, a primeira coisa é, a pessoa tem medo, ela se culpa. Ela se julga, ela se deprime, porque ela fala assim, eu tenho tanto medo, nunca vou conseguir sair daqui. Vai conseguir sair. A diferença é, a gente vai quebrando esse medo com situações reais. Não é, eu tenta isso e vê o que dá. Não. Eu vou mostrar um passo a passo. E a pessoa vai ganhando confiança. Uma das coisas mais difíceis hoje em dia é relacionamento abusivo. Então, normalmente são as mulheres que ligam e a mulher fala assim, eu tenho medo dele, eu não consigo sair desse relacionamento, se eu sair daqui minha vida vai piorar muito, se eu sair daqui eu não sei o que eu vou fazer sem ele. Então o que a gente vai fazendo? A gente vai mostrando para a pessoa como se reestruturar emocionalmente primeiro, depois como colocar isso em prática. E eu garanto para você, se você não desistir, pode até demorar um pouquinho mais, mas dá certo. Isso eu garanto. Beleza, então, Regis, eu já te atrapalhei bastante. Imagina, agora, mas antes de eu ir, o telefone eu vou estar deixando aqui embaixo. Exatamente. Já deixei já em outros momentos também, que aí o pessoal já entra também. Vou deixar também teu canal, o Regis, pode ser? Lógico. E aí vamos deixar todos os contatos então, e aí ela fazendo lá certinho o contato, você já agenda, já põe, é sempre por ordem de chegada. O caso é o seguinte, entre em contato comigo, tira suas dúvidas, custo zero, tá? Pode mandar mensagem mesmo, pode passar o meu contato para quem, você que já é meu cliente, pode passar meu contato para quem você quiser. Tem gente que me pergunta assim, Felipe, será que eu posso passar o seu contato para alguém? Lógico que pode, né? Quanto mais, melhor. Afinal de contas, a gente precisa ajudar as pessoas. Então, pode passar. Entre em contato comigo, tira a sua dúvida. Regis, eu estou vendo isso. Você pode me ajudar nisso? Posso. Eu posso? Não posso, mas eu vou direcionar você para quem pode. Sempre a gente vai ajudar você, com certeza absoluta. Fechou então, Regis. Até o próximo vídeo. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Boa noite, tudo bem? Tô aqui para falar para vocês sobre o curso do seu Paulo das Ervas.
Eu ainda não comecei a fazer o curso em si, mas eu vou começar hoje. Eu estava muito ansiosa para fazer esse curso desde meados de 2022, o ano passado, quando eu estava de cama, não levantava pra nada, com uma depressão muito forte, tomava remédio Rivotril, tarja preta, e me indicaram ao Paulo das Ervas. Eu ainda teimei muitas vezes, falei que eu não iria por conta de que como que um remédio de erva ia tirar o meu tarja preta? E eu acabei que, por muita insistência, fui visitar São Paulo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque ali ele me deu uma medicação, depois ele me deu outra, né, das ervas dele. E a gente fez a consulta e eu contei pra ele tudo que estava acontecendo e a minha vida foi aliviando. Eu sofria de luto, eu tomei um banho com um sabonete que ele indicou do ipê amarelo, nunca mais esqueci do ipê amarelo, e eu chorava dia e noite, e no dia seguinte do banho eu não chorei mais, nunca mais, por isso. E era meu sonho fazer esse curso. E ele falou pra mim, um dia você vai estar muito bem e vai fazer esse curso. E eu estou aqui hoje pra falar pra vocês que eu vou fazer, mas assim, com muito orgulho de estar fazendo, porque eu sei que são ervas que curam e ele é uma pessoa excepcional.